Durante a subida sobre um plano inclinado de 10 graus com horizontal, um operador aplica sobre um bloco de massa M uma força de 20 graus com um plano inclinado. Ok. Sabendo que existe uma força de atrito dinâmica ou atrito cinético, né, que é o atrito de deslizamento, entre o bloco e o plano, podemos afirmar que a força de atrito faz um ângulo de... Bom, durante a subida, o atrito cinético ou dinâmico atua contra o movimento. Então, tu está subindo, a força de atrito ela está paralela ao plano, puxando o corpo para trás. Né? Ela é contra o movimento, ela é contra o plano. Então, aqui está o atrito. O atrito faz um ângulo de 30 graus com a força FOP. Cara, nada a ver, né? Entre essa força e a horizontal aqui nós temos 180. Como aqui é 20, entre essa força e a força de atrito nós teríamos 180 menos 20, 160. Nada a ver. 90 graus com a força peso. O peso é uma força vertical para baixo. O peso ele forma 90 graus com a horizontal, né? 90 graus aqui, ó. E aí o que acontece? Se a força de atrito aqui é inclinada a 10 graus em relação à horizontal, se tu medisse o ângulo entre o atrito e o peso, daria 90 menos 10, daria 80 graus. Então, no. 180 com o plano inclinado. Claro, né? Porque o plano inclinado está para cima e o atrito está para baixo. Então, é contra o plano inclinado. 180 com o plano inclinado. 90 com o plano horizontal, nada a ver. É 10 graus com o plano horizontal, porque ele é com o plano. 180 com a força FOP. Não. É 160 com a força FOP. Então é Canadá. Beleza? Vou limpar. Bom, essa questão aqui da CAF é uma loucura, tá? Por quê? Bom, o tratamento de tensão é porque tá, um monte de coisa que tem que ler, né? Tu tem dúvida nessa aqui, por isso que tu tá assistindo o vídeo, então tu já leu ela. Eu sempre parto desse pressuposto. O paciente tem massa de 50 kg e ele é submetido ao tratamento de tração conforme a figura abaixo. O coeficiente de atrito entre a mesa e o paciente é 0,26. O ângulo entre a força de tração e a horizontal é 30. A alternativa correta que apresenta a máxima massa em quilogramas que deve ser utilizada para produzir a força sem que o paciente se desloque. Então, na realidade, o que acontece? A massa que tu colocar aqui vai gerar um peso. Esse peso será igual a essa tensão aqui. Então, o peso vai ser igual à tensão. Beleza. Então, o que acontece? Tu não quer que ele se desloque, tu quer que ele fique em repouso. Quem é que vai impedir o deslocamento dele aqui? A força de atrito estático. Força de atrito estático. Que ele deu aqui, que o coeficiente de atrito é 0,26. Então, o que acontece aqui, o problema que acontece aqui é que quem puxa o corpo para frente, na realidade, é uma componente da tensão, né, porque a tensão está inclinada. Uma componente aqui ficou pequenininho para fazer o desenho, não vou fazer os pontilhados aqui, mas tu sabe que toda força inclinada é decomposta. Aqui tu tem uma tensão no eixo X, que está puxando o paciente. Para esse paciente não se deslocar, essa tensão no eixo X deve ser exatamente igual à força de atrito estático. O que é a tensão X? É o valor da tensão vezes o cosseno do ângulo, então vezes o cosseno de 30, que é igual à força de atrito estático, que é o coeficiente μ vezes a normal. Né? Então, a tensão eu não sei, eu quero descobrir, porque a tensão é igual ao peso, então ela é a minha resposta. Apesar que a resposta está em quilogramas, então depois eu vou ter que tirar um zero. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. O coeficiente μ vale 0,26. E agora eu tenho que fazer a normal. O pega-ratão desse exercício é normal, meu amigo. Por quê? Porque aqui eu tenho que a massa do paciente é 50 quilos. Então aqui eu tenho um peso de 500 newtons. Tem um peso de 500 newtons.
Só que essa tensão é inclinada. Como essa tensão é inclinada, ela também gera uma componente aqui no eixo Y, um TY aqui, ó, que faz com que a força normal diminua. Então, a força normal sobre esse paciente será o peso do paciente menos essa tensão no eixo Y, que está puxando ele para baixo. Então, a força normal vai ser o peso dele, que é 500, menos o valor da tensão, vezes... O que é o Y? O Y é o seno, vezes o seno de 30, que é 1 meio. Então, a força normal aqui vai ser 500 menos a tensão sobre 2. Então, aqui eu vou ter T raiz de 3 sobre 2, vê que questão chata, igual a... Aqui eu vou apelar para a calculadora, tá? Eu posso, você não. 0,26 vezes 500, 130. Então, 130. Menos 0,26 vezes a tensão sobre 2. Como os dois estão sobre 2, aqui eu multiplico por 2. Então eu vou ter raiz de 3t igual a 130 vezes 2 é 260, menos 0,26t. Raiz de 3 é 1,7. Esse 0,26 aqui vai passar somando. Então eu vou ter 1,7 mais 0,26. Eu vou ter 1,96. Praticamente 2, né? Vou passar aqui para baixo, tá? Então eu vou ter que 1,96t é igual a 260. Então a tensão vai ser... Cara, no dia da prova, né? Pode botar isso aqui sobre 2, porque as respostas são bem longe uma da outra, né? 260 dividido por 2, eu tenho uma tensão de 130 newtons. 130 newtons são aproximadamente, né? Porque aqui vai dar aproximadamente, tiram 0, 13 quilogramas. Então o máximo que tu pode colocar ali é uma massa de 13 quilogramas. Beleza? Limpando. Questão bem chata essa. Se não fosse pela força de arraste do ar sobre gotas de chuva, elas seriam altamente destrutivas para plantas e animais, porque chegariam ao solo com velocidades de módulos muito grandes. Uma gota de chuva com massa de 0,0005 gramas cai de uma altura de 1000 metros e chega no solo com uma velocidade de módulo igual a 10 no referencial fixo no solo. Supondo que a gota permaneça intacta e que a energia mecânica é transformada em energia interna do ar e da própria gota, a porcentagem de energia que é transformada em energia interna em termos aproximados é D. Então, quando a gota está lá em cima, a 1000 metros, o que ela tem? Energia potencial. Né? Então, a energia da gota é a energia potencial. O que é a energia potencial? M vezes G vezes H. Quanto é que vale a massa da gota? A massa da gota é 0,05 gramas. 0,005 gramas. Só que isso deve ser dividido por 1000. Porque se você quer achar em joules, amiguinho, você tem que usar quilograma. A gravidade vale 10 e a altura que a gota cai é de 1000 metros. Então, a energia potencial que essa gota tem na parte de cima é 0,05 joules, né? Tira um zero ali depois da vírgula porque vai ser multiplicado por 10. Se o sistema fosse conservativo, toda essa energia potencial transformaria-se em cinética. Só que a gota chega no solo com uma velocidade de 10 metros por segundo. Ele já me deu a velocidade. Então, qual é a energia cinética da gota ao chegar no solo? M vezes V ao quadrado sobre 2. Então, a energia cinética da gota ao chegar no solo, cara, aqui eu vou fazer o seguinte aqui, ó. 0,05
vou dar uma transformada em dízima periódica aqui. É 5 vezes 10 na menos 3 gramas. Para mim transformar isso em quilograma, eu tenho que dividir por 1000. Dividir por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 na menos 3. Então a massa é 5 vezes 10 na menos 6. Vezes 10 ao quadrado, que é a velocidade que ela chega no chão, sobre 2. Então ela chega no chão com uma energia cinética de 5 dividido por 2, 2,5. 2,5 vezes 10 na menos 4 joules. Esse sistema é dissipativo, ela perde energia. Se ela não tivesse perdido energia, esses dois valores seriam iguais. Na realidade, ela não perde energia, né? A energia se transforma, quer dizer, ela perde energia porque a energia se transforma em energia interna do ar. Um sistema dissipativo. Então, o que eu vou fazer aqui agora, né? Ele quer saber a porcentagem da energia total que é transformada em energia interna. O que foi transformado em energia interna, então? A diferença entre essas duas energias. Tu vê que questão chata essa de Santa Maria. Então, qual é que vai ser o valor dessa energia interna? O valor dessa energia interna vai ser 0,05, que é 5 vezes 10 na menos 2, né? Isso aqui é 5 vezes 10 na menos 2. Menos, já vou aproveitar aqui, para mim subtrair eu tenho que botar no mesmo expoente, né? Então fica 0,025 vezes 10 na menos 2, né? Tem que fazer a vírgula andar duas casas, uma, duas, aí fica no mesmo expoente. Então, a energia interna do ar, 5 menos 0,025 vai ser 4,975, né? 4,975 vezes 10 na menos 2 joules é a energia que o ar rouba. E aí ele pede, então, a porcentagem. Né? A porcentagem de energia que é transformada em energia interna. Qual é a minha energia total? 0,05. Então, 0,05 é o meu 100%. A quantidade de energia que virou energia interna é isso aqui. 2 é 0,04975. Isso vai dar X. Cara, esse X aqui, meu Deus, vai ser quase 99%, né? Olha só o que vai ser o X. Agora eu vou apelar para a calculadora, tá? Vai ser isso aqui vezes 100, então vai dar 4,975. Isso dividido por 0,05. 99,5%. Tu vê, 99,5% da energia potencial que ela tinha lá em cima acaba virando energia interna. Tu dissipa, tu perde 99,5% da energia da gota. Senão, chegaria embaixo muito, muito mais rápido e machucaria pessoas. Então a resposta é mais de 95%. Vou apagar ali e vou vir para cá. Os avanços nas técnicas observacionais. Analise as afirmações. Dada a grande diferença entre as massas do Sol e do cometa, a atração gravitacional exercida pelo cometa sobre o Sol é muito menor que a atração do Sol sobre o cometa. Ai, meu Deus, isso aqui chega a ser horrível, né? Ação e reação, pelo amor de Deus. A força com que a Terra te atrai é a mesma força com que tu atrai a Terra. A força que o Sol atrai o cometa é a mesma força que o cometa atrai o Sol. Olha, olha, olha. O módulo da velocidade do cometa é constante em todos os pontos da órbita. Bom, daí aqui nós temos a segunda lei de Kepler, lei das áreas, né? O cometa desenvolve uma órbita com uma elipse bastante excêntrica. Aqui o cometa está num ponto que a gente chama de afélio, afastado do Sol, e aqui nós temos o periélio perto do Sol. O que a gente sabe? Que sempre que um planeta faz uma órbita elíptica, a velocidade no periélio é maior que a velocidade do afélio. Daí vem a lei das áreas, te lembra? Varre áreas iguais em tempos iguais. Então o módulo da velocidade do cometa é constante em todos os pontos. Não.
O período de, aqui está errado, né? O período de translação do cometa é maior que um ano terrestre. Opa, daí o que a gente sabe? Pela terceira lei de Kepler, quanto maior for o raio, né? Aqui nós temos o raio da órbita da Terra, o raio médio da órbita da Terra. O raio médio da órbita desse cometa é muito maior que a da Terra. Conforme tu aumenta o raio da órbita, quanto mais longe estiver o planeta do Sol, maior vai ser o tempo para dar uma volta. Se o período da Terra é um ano, o período desse cometa é bem mais do que um ano. Então a número 13 está corretíssima. Então a resposta é Brasil, apenas a 3.